Estamos aqui no EducaPE para convidar você a participar da 12ª edição do Prêmio Naide Teodósio de Estudos de Gênero. Faça sua redação, seu relato ou projeto de experiência pedagógica. Você também pode escrever um artigo ou um roteiro para vídeo documentário. Escolha a sua modalidade e se inscreva pelo secmulher.pe.gov.br ou pelo www.facep.br. Se ligue no prazo, as inscrições vão até 10 de maio. Tire suas dúvidas pelo 0800 281 8187. Participe e concorra até R$ 66.800 em prêmios. Olá, eu sou Rafael Cardoso, professor de Língua Inglesa do Ginásio Pernambucano, e hoje estarei aqui com vocês com aula de Língua Inglesa voltada para o primeiro ano do ensino médio neste primeiro momento. Você, aluno, professores de todo o estado, sejam muito bem-vindos. Antes de darmos início, eu tenho um recadinho para vocês. Nós do EducaPE estamos com uma pesquisa para melhorias. É uma pesquisa bem rápida que você, aluno, pode acessar se você estiver utilizando o YouTube. Na nossa descrição tem um link que após o final da nossa aula você pode acessar e responder algumas pequenas perguntas bem rápidas, são 7 perguntas, para que a gente possa estar sempre buscando por melhorias para você. Caso você esteja assistindo pela televisão, temos um código de QR Code aí que você pode utilizar a câmera do seu celular para ter acesso a essa pesquisa. Agora eu te convido a organizar os teus cadernos, as tuas canetas e vamos embora que tem muita coisa legal para a gente comentar, para a gente discutir acerca da língua inglesa. Para isso, eu te convido a vir até aqui, até os slides, para a gente analisar os nossos objetivos e expectativas de aprendizagem para este primeiro encontro. Especialmente hoje, trabalharemos... antes de irmos para o programa, né, para os objetivos, a gente tem aqui um meme, só para a gente já começar fazendo um pouquinho de graça. A gente tem aqui eu cantando em inglês, bem empolgado, às vezes a gente canta errado e nem percebe, não é isso? E ao lado a gente tem aqui, eu quando me ensino o verbo to be, a gente já muda, a gente já estranha, né? Já se pergunta o porquê. Pra que eu tenho que aprender esse verbo to be, esse danado verbo to be que não sai da minha vida durante todo esse tempo? E aí, aqui nessa próxima tela, a gente tem os objetivos de aprendizagem. Nesse primeiro encontro nós vamos conhecer o famoso verbo to be, que é o famoso verbo to be, não é isso? Nas suas formas do passado e do presente, assim como utilizá-las em situações do cotidiano. Vamos também falar sobre a existência de algo ou alguém utilizando o there to be nas suas formas do passado e presente. Ora, será que há alguma diferença entre o verbo to be e o there to be? Se sim, qual que seria essa diferença? Para que eu posso utilizar um? Para que eu posso utilizar o outro? Nessa aula a gente vai descobrir e falar um pouco mais sobre isso. E a justificativa, para que, Rafael, que eu tenho que estudar o verbo to be no primeiro ano do ensino médio? Eu já venho estudando o verbo to be há tanto tempo, lá no fundamental eu já vi verbo to be, vou precisar ver o verbo to be novamente? A justificativa são conteúdos essenciais para iniciar o bimestre, tendo em vista a revisitação nos bimestres posteriores. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que o verbo to be, ele é a base da língua inglesa. Tá certo? Significa que nos próximos anos, nos próximos bimestres, a gente vai precisar retornar a este assunto e ele vai entrar em assuntos mais específicos, mais complexos da língua inglesa. Então é interessante, é extremamente importante que eu aprenda a utilizar o verbo to be agora para utilizá-lo em estruturas mais complexas da língua. Antes de iniciarmos de fato a nossa aula, eu te convido a tirar foto, caso você esteja aí na sua TV, tira uma foto, marca o Instagram do EducaPE, @educa_PE, me marca também, @Rafael Cardoso Real, e eu estarei atento às tuas marcações, tá certo? Vamos interagir um pouquinho. Então vamos embora, vamos mandar brasa que a gente tem muita coisa para discutir, como dito anteriormente. Verbo to be presente. A gente tem aqui a primeira pergunta para dar início à nossa aula, que é o seguinte: o que é e para que devo utilizá-lo? Ora, provavelmente você, como já disse, vem trabalhando com verbo to be no ensino fundamental. É interessante quando eu chego na minha aula de ensino médio, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, que eu falo do verbo to be, o aluno já muda de humor. Ele já faz uma cara estranha. Rafael, verbo to be, isso de novo, que negócio chato, eu tenho que realmente estudar isso. E aí eu paro um pouquinho, respiro fundo e digo, gente, sim, verbo to be novamente. Tanto tempo vocês estudando, mas vocês sabem para que eu utilizo o verbo to be? Vocês sabem o que é de fato o verbo to be? E aí o aluno para e diz, poxa, realmente, eu estudo todos esses anos
e ainda não sei utilizar, ainda não sei explicar de fato o que seria o verbo to be. Então é bem importante que a gente revisite isso aí, que a gente estude, que a gente aprenda, até porque eu já expliquei para vocês que em conteúdos posteriores, em bimestres posteriores, a gente vai precisar utilizar isso aí em assuntos mais complexos. Tá certo? Então, verbo to be, a primeira coisa que você precisa saber sobre ele, isso aí é somente o nome do assunto. Quando eu falo de verbo to be, eu tenho verbo to be no passado, eu tenho verbo to be no presente. Verbo to be, repito, é somente o nome do assunto. No presente, que a gente está começando a trabalhar agora, o verbo to be no presente, ele é dividido em 3 formas. Tá certo? O verbo to be no presente, ele é conhecido como o am, o is e o are. Então, repetindo tudo que eu falei. Verbo to be, somente o nome do assunto. No presente, ele é dividido em 3 formas. Quais são essas 3 formas? O am, o is e o are. São 3 palavrinhas pequenas, mas totalmente poderosas. Por quê? São verbos. Tá? Observa que a grafia dessas palavras são escritas de forma diferente, mas elas compartilham entre si os mesmos significados. Mesmos significados, Rafael? Como assim? Há mais de um significado para cada uma dessas palavras? Sim. Cada uma dessas 3 palavras aí possui 2 significados. Quais que seriam os 2 significados? Verbo ser ou estar, que é o correspondente da língua portuguesa. Então, todas as vezes que eu utilizo o verbo to be, am, is e are no presente, eu estou falando de 2 verbos da língua portuguesa, o verbo ser ou estar. Isso significa dizer que am vai ser traduzido como ser ou estar, o is vai ser traduzido como ser ou estar também, e o are como ser ou estar. Eles compartilham esses mesmos significados. Ora, Rafael, eu tenho 3 verbos escritos de formas diferentes e os 3 possuem os mesmos significados. O que é que eu faço para utilizar um ou outro? Para utilizar o verbo to be, eu preciso de algo específico. Para poder utilizar um dos 3, eu preciso primeiro observar quem é o sujeito, quem é o pronome da minha oração. A partir daí é que eu vou poder utilizar o am, o is ou o are. E para isso, a gente vai falar um pouquinho a respeito dos personal ou subject pronouns. Tá? E aí a primeira pergunta, o que são os personal ou subject pronouns e para que eu devo utilizá-los? Gente, personal ou subject pronouns, traduzindo para a língua portuguesa, vai ser traduzido como pronome pessoal ou pronome sujeito. Tá certo? Eu tenho aí em português eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles ou elas. Tudo isso aí eu vou ter em inglês também, tá? Só que preste atenção, qual é que seria a função de um pronome pessoal? Eu posso utilizar os pronomes pessoais tanto em inglês como na língua portuguesa para substituir um nome. Como assim, Rafael, substituir um nome? Deixa eu dar um exemplo para vocês em português mesmo. Eu digo, Maria é linda e é uma estudante muito dedicada, ponto. Acabei minha primeira oração, acabei minha primeira frase. E aí eu continuo falando de Maria, né? Eu continuo escrevendo falando de Maria. Eu digo, ela gosta de ir à escola todos os dias. Observa que na minha segunda oração, na minha segunda frase, eu já não utilizei mais o nome Maria. Eu troquei Maria pelo pronome ela. Ou seja, o pronome pessoal ele é utilizado para substituir um nome, ou até mesmo para retomar um nome que foi citado anteriormente. Além de ser conhecido como pronome pessoal, ele também é conhecido como pronome sujeito. Ora, e o que seria um sujeito, então? Sujeito é o elemento da minha frase responsável por realizar uma ação. Quando eu falo de ação, eu estou falando de verbo, tá certo? Então, Maria é linda, olha o verbo ser ali, né? Maria é linda, Maria gosta de estudar. Observa que eu estou utilizando verbos com o nome Maria e que posteriormente eu posso substituir Maria por ela, que é um pronome pessoal. Então, em inglês, quais que seriam esses pronomes pessoais? Eu trouxe aqui uma tabela e aí corta para o slide, tá certo? Com os pronomes da língua inglesa, os pronomes pessoais, pronomes sujeitos, tanto na língua inglesa e ao lado eu tenho a tradução. O primeiro pronome é o pronome I, tá? Ele é pronunciado como I. É como se alguém estivesse me beliscando e eu sentisse dor quando eu tropeço, enfim, quando eu caio. Normalmente a gente costuma gritar I, né? Isso é justamente aquele I. Só que aí, com essa informação que eu passo para vocês, provavelmente vocês ficaram em dúvida aí. Rafael, quando eu me machuco eu grito I, não é? Será que lá fora, nos Estados Unidos, no Canadá, toda vez que alguém me machuca, toda vez que eu me machuco, que eu tropeço, será que eu posso gritar ai? Será que o pessoal lá fora grita ai também?
Não, eles não gritam I. Porque seria muito estranho eu tropeçar aqui agora e gritar eu, né? Porque I é o pronome pessoal que indica eu. Então, ao invés de gritarem I, mostrando do, eles vão gritar out. Out. O-U-C-H. Beleza? Então, I é a primeira pessoa, o primeiro pronome pessoal que corresponde à primeira pessoa do singular da língua inglesa. A segunda pessoa de singular é o you, tá? You, que vai ser traduzido como você. Lembrando que em inglês a gente não tem tu, é você. Só que, claro, em questão de tradução, na hora que eu for traduzir o you para a língua portuguesa, eu posso traduzir esse you como tu sem problema algum, porque é algo possível na nossa língua. Tá certo? E aí o próximo pronome é o he, tá? O he, ele é correspondido à língua portuguesa ao pronome ele, utilizado para seres humanos, masculino. Então grava essa informação que é extremamente importante nesse primeiro momento. O he corresponde à terceira pessoa do singular da língua inglesa e é traduzido como ele, masculino, somente para seres humanos. Tá certo? E aí a gente tem uma próxima pessoa que é o she, que faz parte da terceira pessoa do singular. Como assim, Rafael? Terceira pessoa do singular também? Tu não disseste que o he era a terceira pessoa do singular? Sim, só que preste atenção. Quando eu falo de terceira pessoa do singular em inglês, eu não estou falando de um elemento apenas. Eu estou falando de 3 elementos. Então, repetindo, terceira pessoa do singular em inglês é composto por 3 elementos e não somente um. Quais que seriam? O he, que significa ele, o she, que significa ela, e eu tenho um terceiro elemento, que é o it, tá? It vai ser traduzido como ele ou ela, só que dessa vez eu não utilizo o it para seres humanos. Eu vou utilizar o it para coisas e animais no singular. Como assim, Rafael? Coisas e animais no singular? Não entendi. Aqui eu tenho meu celular em mãos, correto? Na língua portuguesa, eu vou dizer, meu celular, ele é lindo. Né, eu utilizo o pronome ele. Ele em inglês é como? É he, né? Só que eu não posso me referir a esse celular como he, porque esse celular não é um ser humano, ele é um objeto, e eu estou falando de um celular só. Então eu tenho que trocar esse he pelo pronome neutro, que é o it, de coisas e animais no singular. Beleza, Rafael, é singular, já entendi isso. Mas se a gente estivesse falando de 2 ou mais celulares, plural, será que eu iria me referir a esses celulares como it ainda? Não. Eu teria que trocar o it por um outro pronome pessoal, que a gente chega lá daqui a pouquinho. Tá? Então, vai guardando todas essas informações aí. Então, a próxima pessoa, o próximo pronome pessoal, é a primeira pessoa do plural da língua inglesa, que é o we. Esse we, ele corresponde a nós, tá certo? Segunda pessoa do plural, you, que vai ser traduzido na língua portuguesa como vós ou vocês. Então, olha que interessante. Quando eu chego aqui no singular, eu tenho you. Quando eu chego no plural, eu também tenho you. Ele não muda, a grafia é exatamente a mesma. E aí você me pergunta, ora, singular, plural, a grafia é a mesma. Como é que eu faço para diferenciar, então, se eu estou falando de uma coisa só, de 2 coisas, de 2 pessoas, enfim, somente pelo context, pelo contexto, pela situação. Tá certo? Isso aí vai ficar um pouco mais claro depois, quando a gente começar a trabalhar de fato o verbo to be, que a gente for para os exemplos. E aí a gente tem a terceira pessoa do plural. Essa terceira pessoa do plural, ela é pronunciada como they, tá? They, e vai ser traduzido como eles ou elas. E esse they, essa terceira pessoa aí do plural, vai ser utilizado para tudo, tá? Para coisas, para animais, para pessoas, desde que esteja no plural. E aí a gente retorna aquela dúvida, né? Rafael, eu tenho mais de um celular, eu tenho vários celulares e eu quero me referir a esses celulares. Como é que eu faço? Eu utilizo it? Não, porque o it é somente para o singular. Tá certo? Então eu tenho que trocar o it por they. Meus celulares, eles são lindos. They are beautiful. They are beautiful. Tá? Então observa que eu troco aí o it por they. Então rapidamente agora, vamos de novo para o slide de forma bem rápida para que fique mais claro. I, primeira pessoa do singular. You, segunda pessoa do singular. He, she e o it, terceira pessoa do singular. Eu, nas minhas aulas normais, presenciais mesmo, eu costumo brincar com os meus alunos. Eu digo que esse he, she e o it são chamados de vida louca. Vida louca por quê? Porque eles costumam, crazy life no caso em inglês, né? Porque eles costumam dar um certo trabalhinho, tá? nas estruturas de tempos verbais, por exemplo. Isso vai ficar mais claro
quando a gente for seguindo, tá certo? Vocês vão entender por que eles são vida louca, por que eles dão trabalho. E aí a gente tem o we, que é a primeira pessoa do plural, o you, que é a segunda pessoa do plural, e o they, que é a terceira pessoa do plural. E aí, dando continuidade, já que a gente já relembrou, né, dos pronomes pessoais, vamos dar continuidade falando no seguinte. Foca aqui no slide. Para formar frases afirmativas utilizando o verbo to be, lembrando, o verbo to be corresponde aos verbos ser ou estar da língua portuguesa. Todas as vezes que eu quero formar uma frase que em português tem o verbo ser ou estar, significa que em inglês eu vou precisar utilizar o verbo to be. E lembra, no presente, 3 variantes. Am, is ou are, tá certo? O verbo to be é só o nome do conteúdo. Então, para formar frases afirmativas, é necessário iniciar com o sujeito. Lembrando, o sujeito é aquela pessoa que vai realizar uma ação na minha frase. Correto? Na minha oração. Então, eu inicio com o sujeito ou o pronome, lembrando que o pronome tem a função também de sujeito, de substituir o nome. E logo em seguida, eu posiciono o verbo adequado em seguida. E aí eu disse para vocês, gente, são 3 variantes. Perfeito. E o meu uso dessas 3 variantes vai depender exatamente do pronome do sujeito em questão. Então, para cada pronome pessoal que a gente estudou ali, que a gente viu na página anterior, eu tenho um verbo to be indicado. É regra, é gramática, não tem como mudar, não tem como alterar. Se eu utilizar um verbo errado no pronome indicado, por exemplo, eu pego I e digo I is. Eu estou fazendo um erro sério de conjugação, por exemplo. É como se eu estivesse dizendo na língua portuguesa nós vai. Né, meio que esse tipo de erro aí. Então, para que a gente entenda melhor, eu convido vocês a virem até aqui ao quadro, tá? A gente vai ver o uso de cada verbo to be em cada pronome pessoal, beleza? Então, vamos lá. A primeira pessoa do singular é o I. Para o I, no modo afirmativo, eu sempre vou utilizar um único verbo to be. Qual é esse verbo to be? É o am. Eu sempre vou utilizar I am. Rafael, se por algum momento da vida eu surte, né, e queira utilizar I is ou I are, eu posso, você pode, mas é errado, né? É como eu te disse anteriormente, é como se você estivesse dizendo, nós vai, a gente vamos, esse tipo de erro, tá certo? Então, é regra fixa, não tem como ser alterado. E aí a segunda pessoa do singular, será que vocês lembram qual que seria a segunda pessoa do singular? É o you, não é isso? Então, pro you, do singular, eu sempre irei utilizar o verbo to be are, sempre o are, tá bom? Então eu digo you are. E aí eu retorno, o verbo to be corresponde aos verbos ser ou estar da língua inglesa. Então isso aí vai ser sempre traduzido como ser ou estar. Beleza? Qual é a terceira pessoa do singular mesmo? Será que vocês lembram? É o he, o she e o it, não é isso? Que eu chamo de vida louca. Para essas 3 pessoas, para esses 3 pronomes pessoais, vocês sempre vão utilizar o mesmo verbo to be. Eles compartilham o mesmo verbo to be entre eles, tá certo? E qual que seria? É o is, tá certo? Então eu digo he is, she is, it is. Beleza? E aí a gente vai para o plural agora. Preste atenção. Todas as pessoas do plural, we, you e o they, todas elas vão utilizar também o mesmo verbo to be. Qual é que seria esse verbo to be? Bem fácil, né? Bem na cara que vai ser o are. Até porque, olha aqui no singular. No singular não tem you também? Né? Eu vou ter singular, eu vou ter o you tanto no singular como no plural. Então eles vão compartilhar as mesmas coisas. Se eu faço uma coisa lá no singular para o you, essa mesma coisa vai se repetir lá no plural. São meio que irmãos gêmeos. Tá certo? Então, para todas as pessoas do plural, eu vou utilizar o verbo to be are. Eu digo we are, you are, they are. Tá, Rafael, mas não está claro ainda. O que é que seria? O que é que significa isso? Qual é a tradução disso tudo? Vamos lá? Eu quero que você aí de casa repita comigo, tá? Mesmo que você esteja só, repete, abre a boca, vamos falar. Eu vou dar um tempinho e vocês repetem, tá certo? Então, ó, I am. I am. O que seria I am, Rafael? Eu te disse que verbo to be tem 2 significados. Ser ou estar. Então, quando eu digo para você, ó, I am, eu estou dizendo que eu sou ou eu estou. Ora, não são 2 significados? Então, todos eles vão ser traduzidos dessa forma aí. Tá certo? Quando eu digo para você, ó, you are.
Isso vai ser traduzido como você é ou você está. Ora, mas aí tem a questão do tu também, né? Que a gente tem tu na língua portuguesa. Eu, tu. Como é que eu traduziria? Tu és ou tu estás. Sem problema algum, tá certo? Porque é algo possível na língua portuguesa. E aí, quando eu digo he is, o que é que seria he is para vocês? Como é que vocês traduziriam isso? Ele é ou ele está. Beleza até aí? Massa. She is. O que é que seria o she is? She is, ela é ou ela está. E o que é que seria o it is? It is vai ser traduzido como ele ou ela é ou ele ou ela está. Mas em relação a objetos. Tá certo? Não em relação a seres humanos. Agora o que é que seria we are? We are. Tem até a música, né? We are the champions, my friend. O que é que seria we are? We are vai ser traduzido como nós somos ou nós estamos. Beleza? You are. Vocês são, vocês estão. They are. E aí esse they, lembra, é utilizado para tudo. Seres humanos, coisas, animais, plural. They are, eles são, ou eles estão. Ou até mesmo o gênero feminino, né? Elas são, elas estão. Então vamos retornar ali para os slides para a gente ver mais algumas observações, tá bom? Segundo ponto diz aqui, ó. Após o sujeito e o verbo to be na frase. Então eu já fiz tudo aquilo ali. Eu coloquei o sujeito, I am, fiz todo aquele esquema. E agora eu sei que após tudo isso é possível adicionar um complemento. Como assim um complemento? Sim, eu sou, eu estou. Mas eu sou, eu estou o quê? Eu posso sair adicionando algumas coisas ali para que a minha frase fique completa, que ela tenha um sentido completo. Eu posso dizer para vocês, por exemplo, ó, eu poderia ter iniciado a minha aula. Hi guys, I am Rafael. I am Rafael. Tá? Quando eu digo I am Rafael, aí tem aquela questão, né, da tradução. Se eu está dois significados, como é que eu vou traduzir? E eu disse para vocês, gente, a tradução vai depender bastante do contexto, da situação. Quando eu chego para você e digo I am Rafael, você não vai poder traduzir isso como eu estou Rafael, né? Oi, gente, eu estou Rafael. Será? Não. A tradução mais indicada aí nessa situação, nesse contexto, vai ser o eu sou Rafael. Então, observação, eu posso utilizar aí o verbo to be para fazer uma apresentação minha, né? Para apresentar a mim mesma, myself, né? Ou eu posso apresentar alguma outra pessoa utilizando o verbo to be, além de várias outras funções que eu posso utilizar esse verbo. Assim como dizer idade, né? Para dizer a idade na língua portuguesa, eu digo, eu tenho 22 anos. A gente utiliza o verbo ter em português para falar de idade. Será que em inglês acontece da mesma forma? Não, não acontece. Tá? Na língua inglesa, eu vou ter que substituir esse verbo ter, que é o verbo have, pelo verbo to be. Então, ora, eu utilizo o próprio verbo to be, no presente am, is ou are, para dar informação de idade. Então, dizendo isso aí em inglês, eu poderia dizer, hi, I am Rafael, I am 22 years old. I am 22 years old. Rafael, isso vai ser traduzido como eu estou 22 anos, eu sou 22 anos. Gente, quando a gente fala de tradução, a gente está o tempo todo falando de adaptações. Tá? Eu não preciso ser fiel e por palavras para fazer uma tradução. Não é assim que ocorre. A gente tem que ir fazendo adaptações, porque lembra, são línguas diferentes, origens diferentes. Às vezes uma coisa que eu tenho no português eu não tenho no inglês, ou vice-versa. Então a gente precisa ir fazendo essas adaptações, tá certo? Continuando. É possível ainda abreviar o sujeito com o verbo, tornando desta forma o idioma mais natural. Às vezes os alunos chegam para mim e dizem, Rafael, eu não entendo inglês. Pense num negócio difícil de ser entendido. As pessoas falam muito rápido. Mas por que isso acontece? Em inglês, principalmente lá os americanos que adoram formas abreviadas, formas contraídas, tudo que eles conseguem abreviar, tudo que eles conseguem unificar, eles fazem. E isso acaba deixando, sim, a língua mais rápida. Mas o objetivo não é somente deixar a língua mais rápida. O objetivo é deixar a língua mais natural também. Só que tem uma observação muito importante em relação a essas formas abreviadas, essas contrações. Eu só vou utilizá-las na oralidade. No dia a dia, falando com vocês, falando com os meus amigos, eu posso utilizar o inglês de forma abreviada na minha fala, né? Só que eu não posso fazer isso em textos formais, em uma redação, por exemplo. Imagina que eu vou lá em inglês escrever uma redação, um documento formal em inglês,
e coloco I'm Rafael na forma abreviada, é como se eu estivesse escrevendo VC, TBM ou BG, aquelas formas abreviadas que a gente sabe que não é possível acontecer em português. Tá certo? Então, Rafael, eu quero aprender sim essas formas abreviadas. Como é que eu formo isso? Vamos lá para o quadro para a gente entender direitinho? Segue aqui comigo, vem lá. Ó, o I am, essa forma aqui é a forma afirmativa. Tá certo? Primeiro eu devo colocar o sujeito, o pronome, depois o verbo to be indicado para esse pronome, para esse sujeito, e depois um complemento, como a gente viu anteriormente. Só que eu posso juntar tudo isso aí, eu posso juntar o pronome com o verbo, e como é que ficaria? Cada um tem uma forma específica para isso. Vamos tentar entender? Vê só, o I com am, que significa eu sou, eu estou, pode ser abreviado dessa seguinte forma aqui, o I com esse tracinho que muita gente não sabe falar, presta atenção, não é vírgula invertida, tá? Esse tracinho é chamado de apóstrofo. Todas as vezes que ele aparece na língua inglesa, significa que eu ocultei alguma coisa, que alguma letra foi embora para que eu pudesse abreviar, para que eu pudesse unir. Tá? Então lembra sempre, não é tracinho, não é vírgula invertida, ele é chamado de apóstrofo. Se ele aparece na língua inglesa, significa que eu estou ocultando alguma letra. Beleza? Então qual é a letra que vai sumir aqui desse verbo to be? Vai ser a letra A, ela vai embora, porque eu estou unindo o pronome com o verbo. Estou fazendo uma união, tá certo? Então ficaria, ó, dessa forma. Rafael, quando eu faço isso, o sentido ele é alterado, a tradução muda. Não, a tradução permanece, tá certo? O que vai mudar de fato é a pronúncia, a forma que eu pronuncio isso aí. Lembra que é para deixar a língua mais natural e mais rápida? Então, olha como eu faço. Aqui na forma normal, eu digo I am, eu sou, eu estou. Na forma abreviada, eu vou dizer I'm. Observa aí a mudança de pronúncia, tá? Para o you are, eu utilizo o pronome normalzinho mesmo, seguido do apóstrofo e o RE. Beleza? Então, ó, you are na forma normal, you are, você é ou você está. Na forma abreviada eu digo your. Beleza? Observa a mudança mais uma vez aí de pronúncia, tá bom? Próximo. Para o he is, eu utilizo o he normal, apóstrofo seguido do S. Então, observa mais uma vez mudança de pronúncia. He is, his. Tá? Vamos colocar isso agora numa frase mais completa. Eu posso dizer, that's Rafael, he is my friend. Eu utilizei a forma normal. That is Rafael, he is my friend. Agora vamos utilizar a forma abreviada disso. Como é que ficaria? That's Rafael, he is my friend. He is my friend. Observa que a pronúncia ficou um pouco mais rápida. Tá? Em relação ao she, a mesma coisa. Utiliza o pronome normal, apóstrofo e o S. She's. She's, na forma abreviada. Beleza? She's. O it. E aí tem algo bem interessante em relação ao it. Né? O it mais o apóstrofo S, ele acaba ganhando uma tradução também diferente. Tá? Tem uma mudança de tradução. Não, na verdade, não é uma mudança, é um complemento. Ele pode ser traduzido ainda como ele é ou ele está. Tá certo? Ela é ou ela está. Mas ele pode ser traduzido desta forma aqui como o nosso é também. O nosso é acentuado. Qual é o teu nome? What is your name? What's your name? Eu posso dizer, it's Rafael. It's Rafael. Esse it's aí ele pode ser traduzido como o nosso é acentuado. Gente, e o nosso i, né, de adição, ele não é escrito dessa forma aqui, não é o it's. Tá? Tem muita gente que confunde isso. O nosso i de adição, em inglês, é o nosso and. Beleza? Indicando aí uma ideia de adição. Próximo, we are. Como é que ficaria na forma abreviada? We are ficaria we're, dessa forma aqui. We're. Marca isso, não esquece, que daqui a pouco a gente vai precisar disso aí novamente, tá bom? You are, lembra, são gêmeos. Se acontece aqui no singular, vai se repetir no plural. Então a forma vai ser a mesma no plural, tá certo? Sem nenhuma mudança. Your. E agora o they. They are. Eles são, elas são. Como é que ficaria isso aí na forma abreviada? Ficaria, ó, their, tá? Então vamos lá, retornar para os slides para a gente continuar comentando sobre verbo to be. Tudo que a gente viu, tudo que a gente falou até agora foi a forma afirmativa do verbo to be. Então vamos recapitular, vamos revisar rapidão. Verbo to be, só o nome do assunto. Tá? No presente ele é dividido de 3 formas. Am, is e are.
essas três formas são escritas de forma distinta, de formas diferentes, só que possuem e compartilham os mesmos significados. Ser ou estar. Para afirmar utilizando o verbo to be, eu preciso seguir uma sequência. Qual é essa sequência? Sujeito primeiro, ou pronome, logo em seguida o verbo to be indicado aquele pronome. A gente já viu que não é uma bagunça, né? Que há uma regra para isso. E para negar, como é que eu faço para negar então com o verbo to be? Eu quero dizer, eu não sou não, eu não estou não. Como é que eu faço para formar essa negativa utilizando o verbo to be? Bem simples, não tem mistério, tá? Para formar frases negativas, faz-se necessário adicionar a partícula negativa not, N-O-T, tá? Logo após o verbo. Qual é o verbo mesmo? Am, is ou are. Então, para negar, significa que logo após esses três verbos, eu vou precisar utilizar a partícula negativa not. Beleza? Alguma dúvida? Então, eu poderia dizer I am not, you are not, he is not. E aí já vai ser traduzido como negativo. Eu não sou, eu não estou, ela não é, ela não está, e assim sucessivamente, so on. Ok? Próximo ponto. Há possíveis formas de abreviação para o verbo to be na negativa. Então, a gente viu ali agora, no modo afirmativo, é possível abreviar o sujeito com o verbo to be. A gente viu todas aquelas formas. Na negativa também é possível. E é possível de duas formas diferentes, com exceção para a primeira pessoa do singular, que é o I. Para a primeira pessoa do singular na negativa, eu só tenho como abreviar de uma forma. Qual que seria essa forma? Vamos ali para o quadro para a gente entender isso melhor? Vamos embora. Deixa eu só apagar aqui. Então, ó, a estrutura da negativa é basicamente a mesma que a afirmativa. Eu preciso iniciar com o sujeito, com o pronome, depois o verbo, e depois do verbo eu utilizo a partícula negativa not. Só que tem formas abreviadas para tudo isso aí. Como é que seria? Então vamos lá, para a primeira pessoa. Ó. I am not, que significa eu não sou, eu não estou. Beleza? Eu não tô com fome. I am not hungry. I am not hungry. Beleza? E para negar isso aí de forma abreviada, como é que ficaria? Gente, para a primeira pessoa, eu só tenho uma forma de abreviação, que é juntando o I com o verbo to be, que a gente já viu anteriormente. Perdão. Ficaria dessa forma aqui, ó. I'm not. Eu só tenho essa forma. Já para os outros pronomes pessoais, eu teria duas formas. Uma delas é juntando o pronome com o verbo to be, e a outra forma possível é juntando o verbo to be com a partícula negativa not. Vamos entender isso melhor, tá? Vamos pegar aqui o he, por exemplo. He is not, que significa ele não é ou ele não está. Beleza? Agora, como é que eu faço para abreviar isso aí? A primeira forma é juntando o pronome com o verbo, que a gente já sabe, a gente já conhece. Né? Que ficaria como? Ficaria assim, ó. His not. É a primeira forma. A segunda forma é pegando o verbo to be mais o not e juntando isso aí. E aí eu não mexeria no pronome também. Então, observa como é que fica. Ó. He isn't. Aí você chega para mim e diz, poxa, eu já vi isso tanto em música. Isn't significa não é ou não está. Significa isso aí. Quando eu digo he isn't, significa ele não é ou ele não está. É a forma abreviada. Lembra? A tradução, ela não se altera, tá? Mas a pronúncia tem alteração sim, beleza? E agora, Rafael, se não fosse com o i, se fosse com o are, por exemplo, eu quero dizer, nós não somos ou nós não estamos, na forma abreviada. Há duas formas possíveis? Sim, há duas formas possíveis também, tá certo? Quais que seriam essas duas formas? We are not, na forma normal. E aí, na forma abreviada, a primeira delas é pronome mais verbo, que a gente já conhece, que seria we're. We're not. E a outra forma é juntando o verbo mais a partícula negativa not, que ficaria aren't. Aren't. We aren't. Nós não somos, nós não estamos. Dessa forma aqui. We aren't. Até aí, tudo bem? Vamos retornar para os slides que tem muito mais coisas para a gente comentar, tá bom?
Próximo ponto, dica, ain't. Olha aqui direitinho essa palavra, ain't. Tá? Essa palavra, a gente precisa ter um pouco de cuidado para utilizá-la. Por quê? Porque ela não é formal. Tá? Ela é meio como se fosse uma gíria. Eu vou utilizar esse ain't aí somente com o verbo to be no modo negativo. Tá certo? Quando eu utilizo ain't, eu estou negando. Eu estou dizendo que eu não sou, que eu não estou, que ela não é, que ela não está. E esse ain't, é bem legal isso, mas, claro, tendo cuidado da situação em quando você for utilizá-lo. Por que é legal? Porque eu posso utilizar esse ain't aí para todas as pessoas, para todos os pronomes pessoais, sem ter que me preocupar com I eu vou ter que utilizar am, o she eu vou ter que utilizar o is, o we eu vou ter que utilizar o are. A gente não precisa se preocupar quando a gente utiliza esse ain't, tá? Porque esse ain't vai ser utilizado para todas as pessoas, mas somente é utilizado no modo negativo. Então eu quero dizer, eu não sou, eu posso dizer I ain't. Ela não é, ela não está, eu posso dizer she ain't. Mas isso aí é como se fosse uma gíria, tá? Não é formal, é informal. E não aparece em frases afirmativas com o verbo to be, porque esse ain't aí realmente indica uma negação. Beleza? Alguma dúvida? Vamos continuar. Verbo to be no modo interrogativo. Então, a gente já viu o afirmativo, a gente já viu o negativo e o interrogativo, uma pergunta. Será que eu tenho como fazer perguntas com o verbo to be? É possível, tá? Só que eu vou ter que, presta atenção, para formar perguntas faz-se necessário uma inversão sintática. Isso em inglês, coisa que não acontece na língua portuguesa. E aí, às vezes, os alunos brasileiros costumam se complicar bastante. Por quê? Porque não é algo comum pra gente. É algo novo. Inversão sintática, para quem não sabe, significa que alguma coisa, algum elemento da minha frase vai precisar mudar de lugar para formar uma pergunta. Tá? E o que é que eu vou precisar mudar de lugar, Rafael? Pelo amor de Deus, para formar essa pergunta. Gente, eu vou precisar mexer com o meu verbo to be. Se na afirmativa eu começava com o pronome, depois o verbo e complemento, na negativa eu também começava com pronome, verbo, a partícula negativa e complemento. No modo de pergunta, eu não vou mais fazer dessa forma, eu vou precisar de uma inversão. É engraçado isso, é curioso. Vamos pensar em um exemplo aqui da língua portuguesa. Eu posso chegar para Maria, vou usar Maria de novo como exemplo. Eu posso chegar para Maria e dizer, Maria, você é linda. Maria, você é linda. E aí eu vou embora e depois eu retorno para Maria novamente. Chego para Maria e digo, Maria, você é linda. A primeira frase que eu utilizei com a Maria foi uma frase afirmativa, correto? A segunda frase foi uma frase, foi uma pergunta, foi uma interrogativa. Ora, como é que vocês conseguiram diferenciar que a primeira frase era uma afirmativa e a segunda frase era uma pergunta? Como é que vocês identificaram isso? Como a pergunta foi oral, o que me ajudou a identificar uma afirmativa e uma pergunta foi a minha expressão, né, a minha expressão facial, a minha tonalidade, a entonação, a forma como eu perguntei, a forma como eu me expressei, tudo isso aí consegue fazer com que eu diferencie que a primeira frase é uma afirmativa e a segunda é uma pergunta. Se fosse algo escrito na língua portuguesa, a gente veria lá a interrogação, né, o símbolo de interrogação que algumas pessoas insistem em não colocar em perguntas atualmente. Só que tudo isso aí, gente, expressão facial, entonação e o símbolo, a interrogação, não são suficientes para formar uma pergunta em inglês. Eu preciso realmente dessa inversão sintática. Alguma coisa precisa sair, precisa trocar de lugar para que essa pergunta seja feita 100% de forma correta. Não é isso? Então, vamos aqui para o quadro entender isso. Eu chego para vocês e digo I am hungry. Hungry, que significa fome. Né? Eu estou com fome. Eu estou afirmando. Como é que eu sei que eu estou afirmando? Ora, porque eu tenho aqui iniciando com o pronome, com o sujeito, eu tenho o verbo to be e eu tenho o complemento, esse adjetivo aqui, eu estou com fome. É uma sequência. Só que eu quero transformar isso aqui em uma pergunta. E para transformar uma pergunta em inglês, eu já sei que eu preciso da troca sintática. Eu não posso, não me é suficiente colocar somente a interrogação. I am hungry. Será que isso aqui está correto? Não está correto. Tá? Eu preciso colocar esse am aqui na frente do meu pronome para formar a pergunta. Certo? Então, tenho que ter essa inversão para que a pergunta esteja 100% correta. Vamos dar continuidade aqui nos slides.
Não há formas abreviadas para o verbo to be na interrogativa, somente no interrogativo negativo. Interrogativo negativo é quando eu faço uma pergunta já na negativa, tipo, você não tá com fome, meio que mostrando surpresa, aí sim é possível. Mas aí a gente deixa para trabalhar, para explorar isso em um próximo encontro. A gente vai focar bastante hoje na afirmativa, negativa e interrogativa, certo? Próximo ponto. Fique atento como responder corretamente. Para responder uma pergunta corretamente, eu posso chegar para você e perguntar: Are you Pedro? Você é Pedro? Você pode responder Yes, I am, se for afirmativo. Se for negativo, é só utilizar aquela estrutura do modo negativo que a gente já estudou. Eu posso ser I am not. Próximo ponto, verbo to be no passado. Preste atenção. O que é e como devo utilizá-lo? Verbo to be no presente significa ser ou estar. Já o verbo to be do passado é o verbo ser ou estar, só que conjugado na forma do passado. Lembra, no presente eu tenho 3 variantes. É o am, o is e o are. No passado eu tenho apenas 2 variantes. Quais são essas variantes? É o was e o were. Todas elas também compartilham o mesmo significado. Eu era, eu estava. Ele era, ele estava. Ora, tem 2 verbos. O uso vai depender também, mais uma vez, do pronome do sujeito em questão. Tá certo? Então, para o I, eu vou utilizar sempre o was. I was. Para o you, eu vou utilizar o were. You were. Para a terceira pessoa, aquele que eu chamo de vida louca, he, she, it, eu vou utilizar o was. He was, she was, it was. Para todas as pessoas do plural, eu vou utilizar, então, o were. We were, they were, you were, e assim sucessivamente. Para formar frases afirmativas, negativas e interrogativas negativas com o verbo to be no passado, é só seguir as mesmas regras do presente. A ideia é a mesma. Quais são as regras do presente? Eu preciso, na afirmativa, começar com o sujeito, I, depois o verbo, indicado para aquele sujeito, was, e o complemento. Na negativa, eu preciso somente jogar o not, né? I was not, que tem as formas abreviadas também. Tá certo? E para formar a pergunta, a inversão sintática, eu tenho que lembrar disso, o verbo to be, was ou were, vai para frente do sujeito, tá certo? Então, você estava aqui ontem? Were you here yesterday? Were you here yesterday? Beleza? As regras são as mesmas, as ideias se mantêm. Não há abreviações no modo afirmativo e interrogativo do to be no passado. Porém, no interrogativo negativo é possível. Você não estava aqui ontem? Interrogativo negativo. Nessa forma aí é possível abreviar. Só que aí fica para um encontro futuro, tá bem? Dica, ain't. Esse ain't aí não vai servir para o passado, só serve para o modo afirmativo. Tá certo? I ain't, eu não sou, não estou. Eu não posso utilizar ain't para o verbo to be no passado. Dare to be. O que é e para o que devo utilizá-lo? O dare to be, gente, é o verbo haver. Tá certo? Eu utilizo para falar de existência de alguma coisa em algum lugar. E aí, no presente, eu tenho duas formas do verbo dare to be. Tá? Uma delas é o there is e a outra é o there are. E o meu uso disso aí vai depender do número. Como assim número? Singular ou plural. Se eu quero falar da existência de um celular apenas, eu tenho que utilizar o there is. There is a cell phone. Então, observa, esse is, que é o verbo to be que a gente trabalhou no assunto anterior, ele agora não está sozinho, ele está acompanhado desse there. Então, quando o there vem acompanhado do verbo to be, significa que ele não mais significa ser ou estar, ele está falando de existência. Tá certo? Então, there is para singular, there are para plural. Onde é que está o erro disso aí, desse assunto? Onde é que está o mistério? Muita gente acaba utilizando o verbo to have, que significa ter, para falar de existência. Por que isso acontece? Por causa de um erro que já é comum na língua portuguesa. Na língua portuguesa eu chego e digo, gente, tem um celular na mesa. Isso não é correto, né? O correto é dizer, há um celular na mesa. Eu preciso utilizar o verbo haver, tá certo? Então, lembra, there is, there are, verbo haver, there is singular, there are plural. E aí o passado da mesma forma, there was, para singular, havia um celular na mesa, there was a phone on the table, tá? Ou o there were para o plural, beleza? A gente tem essas perguntas aqui, mas aí eu vou abrir para as dúvidas de vocês, tá certo? E aí qualquer coisa a gente retorna. Então vamos lá, primeira dúvida. Meu nome é Kevin e sou de Brasília. Massa. Você poderia dizer que
Você poderia dizer que a análise do contexto é uma das coisas mais importantes na hora de traduzir e na hora de abreviar a sentença negativa. Você aconselha abreviar o verbo to be com o sujeito ou o verbo to be com o not? Boa pergunta, Kevin. Um abraço aí para Brasília. Vê só, na hora da tradução, principalmente desse you, é importantíssima, de extrema importância, que a gente considere o contexto, a situação em questão, sim. Né? Ora, essa pessoa, ela está falando para quem? Ela está falando só para mim? Ela está falando para um grupo maior de pessoas? Né? Então, o contexto vai ser extremamente fundamental para que eu possa chegar a uma conclusão de que aquela frase é uma frase afirmativa, é uma frase singular ou do plural. Em relação às formas abreviadas, fica a seu critério. Mas o mais utilizado é utilizando o verbo to be com o not. Tá certo? É o mais comum, vamos dizer assim, lá fora nos Estados Unidos. Próxima pergunta. Kailane Menezes, Eren João Batista de Vasconcelos, Tacaratu. Minha pergunta é: em algumas frases, vi o uso do be, somente o be. Aí fiquei em dúvida. Isso é correto? Se sim, quando devo usar? É correto, pode ser correto sim, tá certo? Lembrando que to be, esse to be aí que a gente utiliza na forma bruta, ele vai ser trazido como se eu estar sem ser conjugado. Quando eu digo I am, eu estou conjugando o verbo to be, que significa ser ou estar. I am, eu sou, eu estou. Então, observe, ele sai do modo infinitivo e passa a ser conjugado, tá? Então, eu poderia dizer para você, I would like to be in Japan in the next year. Eu gostaria de estar, no modo infinitivo, no Japão no próximo ano. Só que quando eu utilizo as variantes am, is ou are do verbo to be, eu acabo conjugando esse verbo. Tá certo? Vamos para a próxima pergunta. Olá, professor. Boa tarde. Eu me chamo Giovana, sou da ETE, professor Lucilo Ávila. Queria saber qual a diferença do not e do don't nas frases e como saber utilizar essas duas formas. Tenho muitas dúvidas sobre isso. O not, normalmente, ele é utilizado... O don't ele normalmente é utilizado no simple present, tá certo? Que é um tempo verbal da língua inglesa. Observa que eu tenho... Esse don't nada mais é do que a mistura, a junção do verbo auxiliar do mais a partícula negativa not. E quando eu utilizo esse don't, eu estou utilizando no modo do presente simples, do presente do indicativo. Já o not, normalmente, ele é utilizado sozinho, tá certo? No começo de frases, por exemplo, para dar uma resposta mais curta. Tá? Já o don't, ele indica ali um tempo verbal, que é o simple present, que a gente vai tratar um pouco mais nas próximas aulas, tá bom? Mais alguma pergunta? Boa tarde, sou a professora Elineide Eren, senador Paulo Guerra, Cabrobó. Quando eu trabalho um texto em inglês com os estudantes, eu peço para eles anotarem o entendimento, nunca a tradução. Essa prática está correta? Elineide, vê só, Elineide. Eu participei do programa Ganho Mundo, quando aluno do estado de Pernambuco, e uma das minhas práticas adotadas foi o método da tradução. Eu normalmente pegava um livro em inglês, lia aquele livro, tá certo? Anotava algumas palavras que eu não conhecia, ao lado colocava a tradução. Mas a questão disso tudo não é somente focar na tradução ali, é que eu coloque aquela palavra em prática, né? Então, eu traduzia a palavra e depois colocava aquela palavra em frases, em contextos. Eu criava normalmente 3 frases com aquela palavra. E memorizava aquilo, eu lia aquelas frases todos os dias e isso me ajudou bastante, certo? Boa tarde, sou Késia, projeto Fulgênicos, Eren PB. Em quantos meses é possível uma pessoa ficar fluente em inglês? Vê só, isso vai depender bastante, isso é bem... variável, né? Depende de pessoa para pessoa, depende da determinação que a pessoa tem, do horário que ela faz para estudar inglês. Eu nunca fiz um curso de inglês antes do PGM, antes do programa Ganho Mundo. Tudo que adquiri aqui antes do intercâmbio foi de forma básica. Lá nos Estados Unidos, numa batalha, né, todos os dias estudando, eu consegui desenvolver muito bem o meu inglês em 4 meses e 22 dias por aí. Certo? Gente, eu sou o Rafael, você aí de casa, a gente se encontra na próxima aula, na próxima semana. E lembrando, não esquece de responder a nossa pesquisa, tá certo? Para melhorias no nosso projeto. Se você está utilizando a TV, aponta o teu celular para o QR Code que está aí na tua tela. E se você está no YouTube, a gente tem aí o link na descrição. É só você clicar e vai ser direcionado a essa pesquisa que vai nos ajudar bastante. Forte abraço, até mais.